Olá, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania está de volta. Vou deixar aqui o nosso abraço afetuoso, esse beijo no coração aos nossos companheiros aí de Santa Luzia, cidade amada, cidade querida, a nossa querida Geraldinha, lá da Nossa Senhora da Paz. Um abraço para você, companheira. Deixar o nosso abraço aqui para os operadores de segurança pública, vocês, esses guerreiros aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e de forma especial os nossos companheiros aí, bombeiros, que recentemente foi comemorado o Dia dos Bombeiros, na verdade. Vocês que estão, esses guerreiros anônimos que cuidam dos nossos cidadãos nos momentos mais difíceis, não é mesmo? Seja no incêndio, seja nas calamidades, seja no socorrismo, aí nas estradas. Então a vocês, esses bravos guerreiros aí das ruas, das noites, dos momentos difíceis, o nosso muito obrigado e o nosso abraço afetuoso. No programa de hoje, nós vamos abordar uma entrevista exclusiva que tivemos aqui com um representante de Moçambique, da polícia, da Força de Segurança Pública de Moçambique, mostrando o modelo de lá, como funciona, aquilo que é interessante para que possamos copiar e aquilo que não é, que possamos também ajustar. O Sindipol tem sempre buscado essa lógica comparativa para aprimoramento das políticas públicas na área de segurança. E sempre vamos trazer para vocês aqui bons exemplos do mundo inteiro, de outros estados também. Aquilo que dá certo lá pode dar certo aqui. Vocês vão também ver no programa de hoje uma abordagem importante sobre a temática do mundo do trabalho. Lógico, a inauguração da nossa subsede regional sindical de Choflotone, lá no Vale do Mucuri. Importante passo que o Sindipol tem dado aí para a interiorização da administração sindical, do sindicalismo de polícia. Vocês vão ver tudo isso aqui comigo agora, porque eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Conforme nós já vimos anunciado, nós estamos aqui recebendo nos estúdios do programa Segurança e Cidadania o nosso Patrício, nosso irmão policial também lá no seu país, o nosso grande companheiro Nazário Monambani. Ele que é presidente da Associação dos Ex-Membros das Polícias de Moçambique, nosso país irmão aqui do Brasil, que temos muitas coisas em comuns, dentro do ponto de vista histórico, dentro do ponto de vista humano, dentro do ponto de vista antropológico e, por que não dizer, de atividades policiais. E hoje o Nazário vai falar conosco aqui um pouquinho dessa experiência, ele que está vindo aqui no intercâmbio cultural, no intercâmbio político, né, institucional, vai poder falar conosco um pouco das experiências que eles vivem no tocante à segurança pública, no tocante ao dia a dia policial e de organização social lá no seu país. Fala um pouquinho conosco, Nazário. Quais as expectativas, o que você está levando aqui do Brasil, dos policiais brasileiros, nessa troca de experiência e comenta um pouco para nós do dia a dia de vocês lá em Moçambique. Ok, muito obrigado, presidente Dinus Martins. É isso, pronunciei bem? Obrigado. Eu chamo Nazário Monambani, conforme inicialmente bem pronunciou. É muito complicado chamar Nazário Monambani, não é? O nome é vulgarmente natural, muito natural, Monambani, presidente da Associação dos Antigos Membros da Polícia em Moçambique. Estou cá em Brasília, a visita ao trabalho institucional, desloquei-me até aqui a Sindipol, Minas Gerais. Achei melhor que o sindicato de Minas Gerais, em Brasília, é muito importante para a experiência que vocês têm há bastante tempo. Aliás, a informação nós temos que foi o primeiro sindicato a ser criado, não é? É muito importante isso. Nós, como policiais de Moçambique, é um desafio para aquilo que nós estamos a fazer. Recorda-se que em Moçambique, há aproximadamente 38 anos, que foi proclamado como país independente. Após a independência, também passamos com um desafio muito grande, que era o conflito armado, que durou 16 anos, que agora vamos completar 21 anos de paz. E nesse período de tempo, houve muitas transformações políticas, sociais, etc, etc. Com isso, só em 2009, em que os moçambicanos, os policiais, os ex-policiais, a família polícia, começou a pensar
por que não criarmos uma organização, um organismo independente que possa auxiliar o governo na identificação e resolução dos problemas do próprio camada, que é a classe da polícia. Não foi fácil, é verdade que quando trata-se de mudanças políticas, há desafios, mas conseguimos, pela vontade política do próprio governo moçambicano, foi criada a associação e a lei moçambicana ainda continua refém, porque em Moçambique o policial, como policial, não é permitido a criação de sindicato da polícia, o que é uma batalha, é um desafio que nós temos, que a gente consiga interpretar e a gente consiga aproximar a quem de direito para que mude essa atitude. Muitas vezes pensa que criação de sindicatos, criação de associações nas forças paramilitares, particularmente a polícia, como vocês sabem que no nosso país a polícia é única. Não temos a divisão como os outros países, que, por exemplo, o Brasil, que chama-se polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil, polícia federal. Não, nós temos uma única polícia, onde a polícia é formada num único centro e depois da formação, a polícia é selecionada de acordo com a sua aptidão física, moral, para dirigir as esquadras, que você chama aqui de delegacia, para dirigir os comandos provinciais, que você chama aqui de estados, para dirigir distritos, etc, etc. Isso na base da seleção dentro da corporação, segundo a aptidão física, moral e formação acadêmica. E depois, as pessoas que foram selecionadas de diferente tipo de especialidade, eles passam por uma capacitação, reciclagem e determinada formação de acordo à ocupação, que é investigador, para a segurança rodoviária, para a proteção e para a proteção dos responsáveis, fronteiras, etc. É um conjunto de especialidade, mas ela dirigida e centralizada. E a centralização desses serviços passa também com a politização e militarização da própria polícia. A nossa polícia, por si só, é militarizada porque trata-se de forças paramilitares, daí que a lei não permite que essas forças policiais paramilitares se criem sindicatos ou associações. Mas nós já começamos a demonstrar isso, que a polícia não deve ser militarizada, não deve ser politizada, a polícia tem que ser mais próximo do cidadão para permitir, porque a polícia lida com o cidadão. Então é preciso que a polícia seja próximo do cidadão. Militarizado, a polícia sente-se refém, o cidadão também não sente-se aproximação. É ali onde existe maior crime organizado, como a corrupção, não é? Que muitas das vezes a corrupção envolve policiais, porque a polícia ou o cidadão não se sente à vontade mais próximo do seu policial. Também começa a existir a violação dos direitos humanos, que sempre, como vocês sabem, tem sido reportado isso, que Moçambique é um dos países que constantemente viola direitos humanos. Por que as pessoas colocam isso? Não é porque Moçambique constantemente os policiais violam os direitos humanos, mas essa distância de aproximação entre a polícia e o cidadão, aí passa necessariamente de uma fraca informação e a participação ativa junto àquilo que são os serviços da polícia. Mas nós já estamos a trabalhar com a criação da OIP em Brasília, recentemente, que é a Organização Internacional dos Policiais. Então, nós achamos que Moçambique já começa a sentir que não, a criação de sindicato, a criação de associações no seio da polícia não é para austir ou a criar estabilidade do país, mas sim é um instrumento como interlocutor para ajudar o próprio governo, para a melhoria de condições do próprio policial, para o combate ao crime, onde esse organismo pode ser uma alternativa de trazer soluções para o funcionamento correto do próprio polícia. E de uma forma resumida, queria dizer isso que o vosso avanço, o nível em que os policiais em Brasília agora se encontram é de elogiar. E eu fico muito satisfeito quando vocês, policiais, vejam aqui os sindicatos bem organizados, com toda a estrutura, com toda a colaboração, vocês têm uma voz de dizer o que é bom, o que é mau, e o país está desenvolvendo. E com a parceria que nós, Moçambique, tem com a Brasília, achamos que nos próximos dias as condições podem vir melhorar em Moçambique. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa oportunidade que me confere para estarmos juntos aqui, falarmos sobre intercâmbio e experiência entre a polícia no estado de Minas Gerais e a Associação dos Antigos Membros da Polícia em Moçambique. E eu quero encorajar o presidente para continuar a trabalhar para poder alcançar aquilo que são os desafios, os objetivos para os quais a classe defende.
melhoria de condição dos policiais, para que os policiais cada vez mais sejam unidos para o combate à criminalidade, que agora acabou de referenciar que elevados índices da criminalidade. E também queria aproveitar que, através do seu presidente, levar a mensagem ao Congresso da Cobrapol e chamar a atenção e também pedir a todos os concretistas que vão estar lá presentes ao Cobrapol, de que, de facto, nós estamos cá como moçambicanos, pedimos ou contamos com a vossa ajuda para, de facto, a transformação, a mudança daquilo que se vive em Moçambique até encontrarmos e constituirmos aquilo que chamamos organismos independentes, que é organismos sindicais, organismos de associações dos policiais em Moçambique. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito séria essa reflexão que o presidente Nazário Monambani faz conosco. 48 horas os crimes sumários são devidamente autuados, processados e encaminhados ao judiciário. É o que nós estamos dizendo há muitos anos aqui, é a pronta resposta, é a imediata resposta dada ao ato delituoso é que inviabiliza, que desestimula o criminoso de permanecer na odisseia, na cruzada do crime. É aquela primeira resposta do jus puniendi do Estado é que faz com que o cidadão entenda, não vale a pena o crime. Então é essa a resposta que a gente quer, a polícia mais eficiente, mais rápida, mais próxima da sociedade e, óbvio, um modelo único, padronizado, com seu código de ética, com a sua forma única de trabalhar, que pode ser reavaliada. Então são pequenos exemplos, né? Às vezes ações simples e que redundam em reflexos enormes para a diminuição desses índices de criminalidade. Agradecer ao presidente Nazário e a todos vocês, telespectadores, e o programa Segurança e Cidadania continua. O Sindipol MG apresenta aos seus filiados a sua nova parceria, a Alto Valor, Associação de Proteção Automotiva com assistência 24 horas. Protegemos o seu veículo contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza em todo o território brasileiro. Venha para Alto Valor. Liga agora, 31 21 38 9899 ou entre em nosso site sindipolmg.org.br. Alto Valor, a proteção de seu patrimônio. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do programa Segurança e Cidadania. E vamos abordar agora a inauguração da nossa regional sindical lá em Teófilo, Vale do Mucuri. Estiveram lá o nosso vice-presidente, Toninho Pipoco, e também os nossos dirigentes sindicais que estão aí estendendo mais a nossa atuação. Vejam que importante matéria essa cobertura feita lá agora, comigo na tela. Vocês estão vendo aí, né, essa importante atividade do Sindipol. Nós costumamos dizer que o sindicalismo não pode ficar encerrado em si mesmo. Minas Gerais é o estado mais fracionado do país, portanto precisa ter um sindicato que se diga de atuação em todo o estado, tem que ter suas filiais, tem que ter suas subsedes para poder estar mais próximo da demanda do nosso filiado. Portanto, estamos aí empossando o Fabrício como nosso diretor regional sindical Teófilo e também os demais companheiros que estão aí com ele, que é o Carlinhos, né, o nosso adjunto, é o nosso inspetor em Tambacurim e vai trabalhar aí como adjunto do Fabrício, que a partir de então fala por nós, nessa região tão importante aí do Vale do Mucuri. É uma região que tem vários policiais filiados, está numa confluência interessante ali, de alto índice de incidência criminal, portanto está no cinturão de segurança pública, aproxima-se do sul da Bahia, região forte aí de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, né? É porta de entrada aí para a Europa, sai aí de Porto Seguro, está muito próximo ali do sul da Bahia. Portanto, a intensidade das ações sindicais também, fazendo as inspeções, averiguando as condições de trabalho, zelando aí pelo número adequado de efetivos, tanto no expediente quanto no plantão, zelando pelo cumprimento das 40 horas semanais e, obviamente, a dignidade profissional dos nossos policiais. Então, está aí de parabéns, Fabrício, está de parabéns, inspetor Carlos, por mais esse passo importante que o Sindipol está dando aí nessa região tão interessante. Nós já regularizamos a representatividade no Vale do Aço, né, o companheiro Alessandro, delegado de polícia, que é o nosso diretor regional lá. Também regularizamos, já estava já há mais tempo regularizado, lá em Governador Valadares, que é o companheiro Dr. Dálquio Ramos de Oliveira, que
que é o nosso representante regional de Valadares. E agora a gente completa aí essa tríade dessa região importante com o Teófilo, que também vai responder por Águas Formosas, por Nanuque, que nós já temos as seccionais lá com o companheiro Cuca. Aquele abraço, Cuca, nosso vereador aí de Serra dos Aimorés e também policial civil, liderança de Nanuque e região. Então, completa-se esse ciclo importante que estamos fazendo aí do fortalecimento do nosso Sindipol. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas não saia daí. O programa Segurança e Cidadania volta já. Las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a como han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo en esta etapa de oro de la iglesia que es la etapa de la edad de piedra angular. Ok, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco do programa Segurança e Cidadania. E vamos agora para o momento das nossas parcerias. É com vocês, parceiros. É o momento UGT no programa Segurança e Cidadania. E hoje eu converso com a Magdalena Rodrigues, ela que é a presidente do SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Minas Gerais. A Magdalena é atriz. Magdalena, a gente percebe uma mobilização no que diz respeito à aprovação da proposta de emenda constitucional número 150, a PEC 150. Por que para o SATED, para os artistas, essa PEC 150 é tão importante? Não é só para os artistas e não é só para o SATED, é para o país como um todo, porque seria uma prova assim, cabal de que o governo entende a cultura como uma estratégia, né? Como em outros países, por exemplo. A PEC 150 já se arrasta há um tempão, agora ela está prontinha para ser votada, mas é o mecanismo que vai possibilitar à União, aos estados e aos municípios terem um orçamento para a cultura. Isso significa o quê? É que a União tem que aplicar 2% do orçamento, né, dos impostos, advindos dos impostos, os estados 1,5% e os municípios 1%. Né? O que nós temos hoje em dia são 3 bilhões. Isso seria um impacto muito grande, porque iria para 25 bilhões aplicados na cultura do país. Então, isso acende uma luzinha no nosso coração de artista e dos agentes culturais, porque com o advento dos mecanismos de incentivo, se a gente teve muita esperança de poder começar a realizar os nossos projetos de forma mais fácil, vamos dizer assim, não fácil, porque a gente precisa de aprovar o projeto, de sair captando e tudo mais. Mas isso foi um tiro que realmente saiu pela culatra para os artistas, porque hoje em dia, para a gente viabilizar algum projeto, a gente precisa de estar de acordo com os departamentos de marketing das empresas. E não é um patrocínio, é um dinheiro de renúncia fiscal, e ainda mais agora que a contrapartida caiu, né, praticamente não existe mais, ficou reduzida há muito pouquinho. Então, quer dizer, qual que é a parte da iniciativa privada nisso aí, né? O que autorizaria uma empresa a colocar sua logomarca lá dizendo que é um patrocínio daquela empresa, né? E por que essa empresa tem que direcionar a proposta artística de acordo com o que ela entende que seria melhor para a visibilidade dessa empresa se ela não investiu nada? Né? Então, quer dizer, nós temos que reconversar tudo de novo, a gente tem que pensar no que a gente vai direcionar para que a gente possa ser profissional, artistas e técnicos, por exemplo, né?
nós temos que ter uma visão muito clara do que é a manifestação e expressão artística, né? Artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, todo e qualquer cidadão tem direito de se manifestar e se expressar artisticamente, mas acontece que tem aquelas matérias que têm regulamentação específica, que é a profissão de artistas e técnicos, por exemplo, né? Que desde 1978 tem uma regulamentação, um mecanismo legal que reconhece os artistas e técnicos como profissionais e como trabalhadores. Foi a presença de Magdalena Rodrigues, ela que é a presidente do SATED-MG, no Momento UGT. Olá, está começando mais um Momento Recifil. Nosso assunto de hoje são as novas técnicas de reprodução, que estão gerando novos conceitos de família. Os novos arranjos de família estão se modernizando e merecem ser discutidos, mas principalmente os seus reflexos no registro civil. E quem vai tratar desse assunto com a gente hoje é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, Fabíola Meiron. Fabíola, quando a gente fala que as técnicas de reprodução assistida, elas estão modernizando e gerando novos conceitos de família, quais seriam esses conceitos? E antes, né, para a gente iniciar, quais seriam essas novas técnicas de reprodução? Na verdade, eu não vejo que as técnicas estão evoluindo dessa maneira tão acirrada. Eu acho que o que está evoluindo é a percepção, é a cultura, é o posicionamento da questão família. Família, na verdade, ela é uma instituição cultural, tá? É dentro dessa instituição cultural família, o mais importante, o mais significativo para as questões relacionadas à filiação é o papel, o exercício das funções por cada um daqueles membros e que vai depender da sua orientação sexual. É claro, o nosso sistema, a nossa sociedade passa por uma evolução que já vem de alguma data, né? Dentro disso a gente tem tanto as revoluções de natureza cultural quanto as revoluções de naturezas biotecnológicas. E a questão das técnicas de reprodução humana, elas são uma decorrência da evolução biotecnológica. Então, veja bem, falarmos que novas técnicas, eu não gosto muito desse termo, se me permite, porque são técnicas que já estão aí há algum tempo. O que vem acontecendo é que elas vêm sendo aprimoradas, e aprimoradas inclusive no conceito de utilização. Antigamente a gente tinha a questão das técnicas da reprodução humana assistida focada numa reprodução em benefício de um casal homem, mulher, tradicional, bem quadradinho e delimitado. E hoje a gente já tem essa colocação das técnicas como uma forma, como um papel de solucionar as questões das deficiências de reprodução humana. E isso não quer dizer se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou um casal hétero, se eu sou solteiro ou se eu sou um casal homossexual. E nesse sentido, inclusive, é importante destacar o papel do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, porque ele vem incessantemente trabalhando sobre o assunto, tem sido muito atento e tem feito a normatização nessa área, que envolve inclusive a parte da ética médica, de uma maneira muito interessante e vem acompanhando inclusive a evolução, tá, da seara, inclusive sociocultural. Isso é que é muito importante de se posicionar no primeiro aspecto. Uhum. E vamos pensar no caso da barriga de aluguel. Essa pessoa, essa mulher que gerou a criança, ela tem algum direito sobre esse bebê? Antes de eu te responder isso, você vai me permitir fazer uma explicação. Primeiro, o termo barriga de aluguel é completamente equivocado. Porque aluguel é uma figura jurídica, é um contrato jurídico que ele essencialmente vai passar por uma questão de remuneração. E na técnica de tudo que envolve a questão do material genético humano, em essência, você não pode cobrar por isso. Né? Então a gente precisa começar a falar de uma maneira adequada, que seria sobre a questão do útero de substituição ou então cessão não onerosa do útero de uma pessoa.
Porque aí a gente estaria mais... A cessão, inclusive, no meu ponto de vista, é um termo até mais adequado. Porque quando você cede, você em geral cede de uma forma não onerosa. E uma vez cedido, você não pode simplesmente resolver que não quer mais. Você já cedeu. E, inclusive, é uma questão, você não tem como interromper uma gestação. Né? Isso seria, inclusive, um crime. Tá? Então, bom, no que toca a mulher que faz a cessão do útero a permitir a gestação de um filho de outrem, essa mulher ela não tem direito a essa criança no sentido de ter um vínculo de filiação com ela. Porque, veja bem, quando se estabelece esse tipo de procedimento, nós temos isso regulamentado hoje, seja na normatização ordinária, a gente fala em termos de Constituição Federal e Código Civil, seja na legislação que afeta especificamente aos médicos e às clínicas, que são aquelas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina. Para que aconteça uma reprodução assistida, primeiro, existem vários critérios técnicos a serem observados. Dentre esses critérios, inclusive, há uma parte que envolve questões contratuais, tá? Questões tanto de orientação ampla, quanto questões de contratuais, em que fica muito bem delimitado, deve estar muito bem delimitado o que está se resolvendo ali. E neste momento, aquela mulher que está cedendo o útero, ela é informada, conscientizada e assina uma documentação onde fica muito claro que ela não tem direito sobre a questão da filiação. Os pais, tá, dessa criança são os pais que estão no procedimento ali, ou que adotaram o material necessário, ou que forneceram, né, são os que estão fornecendo o material genético, seja por uma via ou por outra. Então, essa mulher não tem nenhuma direito sobre essa criança. Agora, acho que é sempre bom a gente ponderar que isso tudo vai passar por uma interpretação do judiciário. Mas acredito eu que, com base no que se tem de normatização, que não haveria um posicionamento judiciário consciente a amparar esse tipo de pretensão. Fabiola, nosso tempo está acabando, a gente vai tratar mais sobre esse assunto no próximo programa. Então, no próximo programa, a gente vai continuar conversando com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, Fabiola Meyron. Até lá! O programa Segurança e Cidadania vai chegando ao seu final. Foi um programa dinâmico, informações muito positivas de utilidade pública, do mundo do trabalho. Tivemos aí informações quentes e positivas nessa semana de hoje. Você, policial civil, que ainda não se filiou, não existe categoria forte e valorizada com sindicatos fracos, com sindicatos com um número pequeno de filiados. Venha, filie-se ao Sindipol e fortaleça a nossa luta. É a certeza de ter uma categoria forte, arrojada, moderna e valorizada. Você também que quer contribuir com o Sindipol, com sugestões, contribuir com o nosso programa, o Segurança e Cidadania, mande para cá as suas sugestões, as suas contribuições de pauta para o nosso programa. Você quer reclamar aí do atendimento da sua delegacia, aí no interior, aqui na região metropolitana, também fale conosco. Fale conosco através do nosso site, que você já sabe, mas é sempre bom lembrar, que é o www.sindipolmg.org.br. Por sua audiência, por sua participação, o nosso muito obrigado. Esperamos contar com você na próxima semana, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos e até lá.